Então, gente, hoje eu vim falar de uma coisa que tá queimando a minha mente desde que eu assisti Ultimato, que é a viagem no tempo do Steve, mais conhecido como Capitão América. De acordo com os diretores e roteiristas do filme, ele, depois de ter devolvido as joias do infinito para os seus devidos lugares, voltou um pouco mais atrás e decidiu viver a vida que ele sempre quis ao lado da Peggy Carter. Só que isso numa realidade ramificada, onde talvez ele nem existisse, ou simplesmente criando uma realidade paralela que nem em WandaVision. Mas eu acredito numa teoria que faz muito mais sentido. Pensa comigo, em Ultimato eles conseguem viajar muito além do que o combinado. E no final do filme, o Bruce Banner fala que ele tem o tempo que ele precisar para devolver as pedras, mas que para ele só vai demorar 5 segundos. Então, olha o plot twist. O Steve volta no tempo, devolve as pedras, volta para 1945, que foi quando ele foi congelado, e se substitui. Exatamente, ele volta e conta pra Peggy o que aconteceu, de onde ele veio, por que aconteceu, e pra todo mundo que tava ali. Porque, gente, se fizeram um super soldado naquela época, talvez eles realmente pudessem acreditar que isso poderia acontecer. Ou seja, o Steve voltou no tempo, contou pra Peggy e pra todo mundo que ele veio do futuro e viveu a vida que ele sempre quis com ela. E isso explica muita coisa e eu tenho como provar. A primeira prova é que nunca foi mencionado o marido misterioso da Peggy em todos os filmes do Capitão América. Em segundo lugar, se ela fosse casada com outra pessoa, por que teria um quadro dele em cima da mesa dela nos anos 70? Não faria sentido ter uma foto tão exposta se ela fosse casada com outra pessoa. Em Capitão América e o Soldado Invernal, a Peggy fala que o Capitão América salvou o homem que viria a se tornar o seu marido, fazendo referência ao próprio Steve. Quando Steve vai visitar a Peggy, tem 2 quadros dela com os filhos, mas não tem nenhum homem dando a entender que é o marido dela. Isso porque ela já sabia da visita dele. Então ela tomou medidas para ele não descobrir da sua segunda variante. Ou seja, o Steve estava vivendo a vida que ele sempre quis ao mesmo tempo que ele estava vivendo como Vingador. É isso aí. Ele simplesmente decidiu não se meter porque ele sabia que em 2011 ele ia ser descongelado e viria a se tornar um herói. E aí vocês me perguntam por que ele não voltou da máquina do tempo e sim sentado em um banco. É bem simples, ele deu fim ao looping. Porque em cada realidade só pode existir um Capitão América, ou uma variante dele. Ou seja, o senhorzinho que estava sentado no banco é o mesmo que estava vivendo paralelamente com o que viajou, encerrando o loop e excluindo a variante dele. Porque o senhorzinho já sabia em que dia e em que horário ele ia viajar pro passado. Por isso que ele não conta ao Sam como foi a vida dele. Porque na verdade ele sempre esteve lá. Faz muito mais sentido, né? Me digam aqui quais são as suas teorias.